Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente, caros vereadores, caros deputados, caro público, jornalistas. O debate anual sobre o Estado da cidade é a ocasião para propormos uma viagem por Lisboa, pela cidade onde, e como sempre, os defensores do Executivo darão nota da obra realizada e a oposição realçará o que falta fazer. Na soma das intervenções encontraremos o ponto idílico. Poderia ser um último estado da democracia. Não de convergência de ideias, mas do pragmatismo que beneficiaram aqueles para quem trabalhamos. Enquanto fazemos, ou não, esse caminho, as considerações do CDS versam sobre algumas matérias que, não sendo inéditas, aumentam, por isso mesmo, o estado de preocupação com as mesmas. São abundantes os temas de competências do município, sobre os quais nos podíamos debruçar, mas hoje, e neste fórum, daremos especial enfoque aos que entendemos serem estruturantes e a que importa dar uma resposta estruturada e abrangente, e que, no nosso entender, serão problemas que poderão intensificar no futuro se não agirmos. Somos uma cidade global, disse o Sr. Presidente, e sim, temos projeção internacional. Mas o funcionamento da cidade acompanha? Comecemos pelo ambiente e sustentabilidade. Mais do que está na moda falar de ambiente e sustentabilidade ambiental, é uma necessidade e um objetivo imperioso para uma cidade que quer ter futuro. É uma área em que nos últimos anos temos aprofundado os problemas que Lisboa padece. Do lado da Câmara, com o propósito de cumprir metas ambientais e diretivas europeias. E a Assembleia, que tem colocado um especial pendor na procura da resolução de problemas do cotidiano de quem aqui vive, trabalha, estuda ou visita. As ZER, as zonas de emissões reduzidas, são um bom exemplo. Os níveis de poluição, em particular no centro histórico da cidade e na Avenida Liberdade, levaram que há uns anos fossem implementadas estas zonas. A verdade é que, olhando para os dados referentes ao número de infrações ao longo dos anos, é alarmante a ausência de fiscalização, o que, invariavelmente, trará repercussões graves para a saúde dos lisboetas. A ultrapassagem dos valores limite de diversos poluentes no centro de Lisboa, causado pelo tráfego rodoviário, principalmente de dióxido de azoto, mas também em partículas inaláveis, mostra que são necessárias medidas adicionais com muito maior impacto e expressão, de forma a salvaguardar a saúde de quem vive ou trabalha em Lisboa. Esta preocupação leva-nos a outra que tem vindo à discussão, seja através de petições ou de propostas dos grupos municipais, o ruído. Da existência de um aeroporto entre a cidade, ao volume excessivo de viaturas em circulação, até ao conflito entre os direitos constitucionais de reunião versus descanso e animação noturna, o ruído é, talvez, um dos problemas com a maior dificuldade de resolução. E essa dificuldade advém, num primeiro plano, pela necessidade de maior sensibilização e formação cívica, das variadas fontes de emissão, mas também da ausência de ação por parte do município e entidades competentes. O planeamento está feito. A carta e mapa de ruído são claríssimos quanto às fontes, mas e os planos de ação são cumpridos? Se as medidas para atenuar o ruído noturno em zonas de animação são positivas enquanto tal, para quando devemos esperar ações concretas de intervenção no pavimento em zonas como a Zona Circular ou a Condal Mosteiro? Ou para quando uma verdadeira intervenção concertada que saia do papel entre Câmara, Infraestruturas de Portugal e CP sobre o ruído ferroviário? Da mesma forma que o mapa de ruído gerou consenso, há que repensar na forma de gerir e reduzir o ruído na cidade num debate amplo. No que respeita à higiene urbana, o estado da cidade é subejamente conhecido e não necessita ser relatado. O impacto do crescimento exponencial do turismo na cidade não foi acautelado pelo município, o que trouxe à tona as fragilidades no sistema de limpeza e de gestão já de si deficitário perante as adversidades. Nos contratos de delegação de competências que a Câmara celebrou com as juntas de freguesia, houve um acréscimo muito significativo da verba transferida para as juntas neste âmbito. Contudo, se algumas juntas conseguiram erguer serviços ágeis e presentes na resposta às várias situações, não se percepcionou uma melhoria significativa na lavagem de ruas, na recolha de resíduos em redor dos ecopontos subterrâneos e de superfície, vidrões e papeleiras. E, neste ponto, já ultrapassámos o apelo à sensibilização pela necessidade de fiscalização efetiva, seja para estes casos ou para dejetos caninos, beatas e pastilhas. Sem fiscalização, a tendência de prevaricar intensifica-se. Podem soar a problemas menores, mas não são. São queixas diárias e constantes dos cidadãos e que afetam as suas vidas e a saúde pública, a que importa responder com ações e medidas concretas. Nesse sentido, a utilização das verbas da taxa turística tem sido importantes no reforço dos meios técnicos e financeiros para as freguesias, mas ficam aquém das necessidades de aplicação. Dou um exemplo paradigmático relativo à usual queixa da pressão turística no centro da cidade e as suas consequências em matéria de salubridade e sem uma resposta eficaz. Uma necessidade básica.
Veja-se a criação de instalações sanitárias proposta pelo CDS e aprovada nesta Casa há 4 anos. Desde então, ouvimos promessas e mais promessas do Executivo para a concretização da mesma, mas até à data, nada. Queixam-se os comerciantes pelo uso abusivo das suas instalações, queixam-se as entidades representantes pela sobrecarga destes. A situação piorou, mas a Câmara não resolve. Algo tão simples para o qual o Executivo tem verbas, mas misteriosamente teima em não resolver. Culpa do turismo? Não. Ausência de ação e de compromisso da Câmara. Por fim, salientamos a importância de levar a cabo o relançamento da campanha de comunicação do projeto Lisboa a Compostar, como aqui já apresentámos e que foi aprovado, de modo a que os 4.000 compostores domésticos cheguem a quem os possa utilizar, contribuindo, assim, para a melhoria da sustentabilidade urbana. Não basta afirmar querer ser capital Europeia Verde 2020, é preciso agir. Temos a certeza que resolvendo os problemas básicos do cotidiano da nossa cidade será o passo essencial no caminho da sustentabilidade. Outra área que consideramos essencial para o funcionamento da cidade é a mobilidade. Julgamos que é entendimento transversal que o planeamento e gestão da mobilidade em Lisboa deva ter um enquadramento metropolitano, apesar de, na visão estratégica para a mobilidade, que já nos chegou, se focar muito no local e menos na abrangência territorial de medidas e ações. No âmbito deste documento, é também notória a parca referência ao metropolitano de Lisboa, transporte pesado de passageiros da nossa cidade e um dos principais meios de combate à utilização da viatura particular. E não adianta lançar anátema sobre quem pensa diferente, como por vezes faz o Executivo. A crítica política às vossas medidas não faz de nós acérrimos defensores do uso da viatura particular. Já não cola e ninguém acredita nesta tentativa de querer dizer o contrário daquilo que é. As diferenças de medidas a tomar para chegar a metas consensuais são salutares porque enriquecem o debate e as decisões finais. E nesse sentido, a par das metas ambientais, o caminho deverá passar também pela procura da melhoria da qualidade de vida dos lisboetas e de quem circula na cidade, sem qualquer tentativa de impor o uso de transporte público em detrimento de outras vias. Até porque, como já referi, essa realidade não se impõe. Deve ser construída até que os transportes públicos sejam uma verdadeira alternativa ao uso do transporte individual. E como estão, ainda não são. Assim, todas as medidas neste sentido são positivas, mas sem extremismos. A nossa posição sobre o método Lisboa e o aumento da rede é conhecido, bem como as suas prioridades. Ao contrário do Governo e do Executivo Municipal Socialista, entendemos que a prioridade de investimento na rede deveria ter como ponto central a zona ocidental e, seguidamente, a ligação do Campo Grande ao aeroporto e a expansão para fora dos limites do concelho. Só assim poderemos combater a entrada de mais carros na cidade, criando parques dissuasores fora e com uma boa rede de transportes integrados. Nesse sentido, o aumento das carreiras da Carris é essencial e a criação dos espaços sociais foi um passo importante. De resto, mais não faria o Executivo do que cumprir os planos de pormenor e urbanização que submete a votação e posteriormente são aprovados. Nestes, a evolução urbanística segue o seu caminho. A vertente de mobilidade e, em particular, a transportes, fica sempre para trás. Um bom planeamento exige que ambos caminhem ao mesmo ritmo, de modo a que o desenvolvimento de determinada área da cidade seja efetiva, mas não é o que se sucede. Sobretudo, preocupa-nos a circulação na cidade, que continua congestionada. Os últimos anos foram pautados por inúmeras intervenções no espaço público que trouxeram, inevitavelmente, alterações à circulação viária e, seguramente, a necessidade de definição dos níveis hierárquicos de cada via. Há 4 anos defendemos um estudo de reordenamento do tráfego que tenha em conta esta realidade. E há 4 anos que recebemos promessas do agora ex-vereador Manel Salgado. Entre o está a ser elaborado, os técnicos estão em processo de elaboração e alteração. Daqui a 6 meses teremos o trabalho pronto a apresentar, já escutámos de tudo. Passaram 4 anos e nada. Passaram 4 anos e a Câmara apresenta-nos uma visão estratégica para a cidade e para a mobilidade, sem ter este documento estratégico essencial ao planeamento da cidade e devia ser prévio a esta mesma visão. O que podemos fazer mais para que a Câmara cumpra com as suas promessas e com aquilo que é decidido nesta Assembleia? E já que estamos no campo das promessas, não esqueçamos os longos debates em plenário e comissões sobre o papel da EML. De resto, continuamos a defender uma empresa amiga dos lisboetas, ou seja, que diferencie positivamente os lisboetas em detrimento de quem vem de fora. O espaço público existente impede frequentemente a criação de soluções que respondam às necessidades de quem mora na cidade e tem a necessidade, mas também o direito, a ter uma viatura. Esperemos que a futura discussão do Regulamento Municipal de Estacionamento na via pública possa ser melhorado nesse sentido e para o qual já apresentámos contributos que são públicos. Independentemente dos conflitos que colocam moradores e a autarquia EML em campos opostos, há 2 fatores que nos parecem claros.
Os debates públicos sobre estacionamento nas zonas da cidade devem ser mais amplos e participativos e devem também ser alvo de ponderação de contributos a tornar públicos. Por outro, a solução da criação de lugares reservados a residentes traduz-se no engodo quando não é acompanhado por fiscalização. Uma vez mais, constata-se a falta de fiscalização numa área essencial à gestão da cidade. E nessa gestão, ação e fiscalização, ou da sua ausência efetiva, prolonga-se no processo das trotinetas e bicicletas, mas também no facto do Executivo não querer resolver e clarificar as regras para veículos de animação turística da cidade. Passaram 4 anos e 2 propostas de regulamento metidas na gaveta, a parte de promessas ao setor e à cidade. Até quando? Da parte do CDS temos contributos válidos, uns, aliás, até seguidos por operadores, para ajudar a resolver esta problemática. Por fim, a área que define uma cidade e as suas políticas de planeamento, a gestão urbanística e a habitação. Criticámos muitas vezes a forma como o plano diretor municipal foi construído, uma manta de retalhos de 52 planos de pormenor e de urbanização e a criação de decretos de construção que, nos últimos casos conhecidos, reforçam as nossas dúvidas sobre a sua correta aplicabilidade. Se é certo que o regime do arrendamento urbano veio trazer uma nova realidade em Lisboa, a verdade é que a cidade se viu obrigada a crescer e a evoluir. O centro histórico reabilitou-se, o comércio revitalizou-se numa zona em que as apostas comerciais não prosperavam. A economia, como já foi aqui dito na intervenção inicial do Sr. Presidente, teve uma dinâmica como nunca e atrás de si mais receita para o município, designadamente através do turismo. E, portanto, esta foi e é uma oportunidade para que Lisboa possa criar políticas públicas de habitação e, acima de tudo, uma política de planeamento mais coerente e eficaz. Após a extinção da EPUL, Lisboa não teve um único programa ou políticas municipais de habitação, a não ser o falhado Reabilita Primeiro, Paga Depois e, mais recentemente, o programa da renda acessível, que mal saiu do papel. Foram 12 anos de investimento sem investimento real. Dir-se-á que o mercado não foi favorável? Mas e o que fez o Executivo com o seu património municipal e a respectiva afetação para a habitação em 12 anos? E, já que falamos de património, convinha perguntar novamente à Câmara onde é que está parado o Regulamento Municipal de Património, porque ainda aqui não chegou. O recente acordo com a Segurança Social e a aposta em residências universitárias são positivos, mas faltam políticas municipais de habitação claras e de futuro. Na habitação social, a situação é conhecida. Muitas pessoas em lista de espera, poucas casas para atribuir e 1.600 estima-se fechadas sem obras. Continuamos a defender, à semelhança do papel da EPUL na cidade, que as políticas municipais de habitação passem por criar ofertas a preços acessíveis, que as frações devolutas nos bairros sociais sejam reabilitadas e entregues a quem precisa e que essa oferta contemple o vasto património municipal existente na cidade. E não a tentação já manifestada por alguns deles até nesta sala, de obrigar privados a suportar cotas de fogos acessíveis, quando o Estado, quer o Estado Central, quer a Câmara, não dão exemplo. A Câmara não consegue colocar no mercado de habitação mais do que 1.400 fogos ao ano, daquilo que são os números que nos foram dados nas várias informações escritas. E, entretanto, segundo os números divulgados, tem mais de 6.000 fogos de privados à espera de licenciamento. E, portanto, Sr. Presidente, neste âmbito da Câmara espera-se que liberte e facilite os processos de licenciamento de operações urbanísticas. Quanto mais casas no mercado, maior a oferta e menor o preço. O Sr. Presidente já disse aqui na sua intervenção inicial que iria diminuir o prazo destas operações, falta saber como nos disse, é muito pouco. Falou dos idosos e falou das acessibilidades, mas há processos destes, para a colocação, por exemplo, de corrimão, também demoram um ano a ser licenciados na Câmara. E é estes, sim, em primeiro lugar, no caso das acessibilidades, que têm que ser efetivamente resolvidos. No que concerne ao planeamento urbanístico da cidade, as opções camarárias têm colocado várias vezes, muitas até, a população contra a Câmara. A ausência de debates promovidos pelo Executivo ajudaram a agudizar preocupações, dúvidas e críticas. Muitos têm sido os projetos contestados pela cidade, por cidadãos, por especialistas, por urbanistas. Da estética ao impacto visual, da impermeabilização dos solos à utilização de créditos, das xércias aos ensombramentos. Da Câmara exigia-se que fosse a vanguarda na propositura de debates públicos e que não andasse a reboque da contestação pública. Mas a regra é outra e empobrecedora. Quando há contestação pública e com impacto mediático, então a Câmara reage e lá se lembra de fazer um debate. Não pode, nem deve ser assim. E é neste campo que o papel da Assembleia Municipal e de algumas juntas de freguesia tem sido essencial na defesa da cidade e no fomento do debate público e participativo.
Em vários casos, obrigando a Câmara a que a Câmara recue em processos praticamente fechados, em projetos que não passam pelo crivo da Câmara e apenas dos serviços da variação, mas que façam impacto na comunidade e exigem debates amplos e aprofundados. São os casos do Mirador de Santa Catarina, da Torre Portugália ou da Praça Martim Moniz, a título de exemplo. A cidade faz com os eleitos e para as pessoas, mas será certamente melhor se for feita com as pessoas. E acho que esta Assembleia Municipal tem dado prova disso mesmo. Estas são apenas algumas das áreas essenciais à vida e funcionamento da cidade que quisemos destacar neste debate e que esperamos que ultrapasse a mera troca de críticas e de argumentos. E é por isso, Sr. Presidente, que terminamos com o repto para uma matéria que foi transversal à minha intervenção e à intervenção do CDS e que acaba por bloquear todas e quaisquer regulamentações e intervenções e que é, efetivamente, a ausência de fiscalização para garante dos direitos das pessoas e das empresas. Fiscalização no estacionamento de residentes no período noturno, no espaço público, na higiene urbana, no ruído, nas atividades económicas, nos eventos, na ocupação de via pública, em obras, tantas áreas. Em suma, estas são algumas das áreas vitais de funcionamento da cidade e, por isso, esta é, parece-nos a nós, uma matéria importante. Entendemos que faltam recursos humanos e, consecutivamente, a ação fiscalizadora na cidade, pelo que deixamos o repto ao município que olhe para este problema de forma estruturada, pensada com as juntas e articulada com as várias instâncias. Não é uma questão de sumenos, é uma ação estruturante ao bom funcionamento da cidade. Para terminar, dizia Cesário Verde, e escrevia Cesário Verde no Sentimental de um Ocidental do Sul de Lisboa, que nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soternidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. Sr. Presidente, ajude a contrariar o poeta. Há muito que Lisboa já não é soturna, e o senhor também tem responsabilidade nisso, mas parece que o desejo absurdo de sofrer perante algumas limitações cotidianas poderia facilmente ser evitado. Lisboa há de ter sempre problemas e a função e a obrigação da Câmara é trabalhar na sua resolução. Assim como a Assembleia tem o papel de fiscalizar, mas também de propor, de incentivar e de potenciar soluções para a cidade. Sr. Presidente, poupe-nos a melancolia de estarmos sempre a apontar ao mesmo, sendo principalmente aqui que se nota a ausência de intervenção eficaz da Câmara. Não se entende o adiar de algumas soluções, nem se compreende que ano após ano se agravem de forma crónica algumas das que acabámos de elencar. E se mesmo assim não conseguirem resolver, digam, também estamos aqui para ajudar e resolver. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.